Bom, vamos para a resolução desse exercício. Nesse primeiro momento, as duas primeiras questões. Então, a partir do método da interpolação gráfica, calcule e marque a posição de pontos interpolado com cotas inteiras. A quadrícula foi feita de 20 em 20 metros. Trace as curvas de nível com a equidistância de 1 metro, equidistância vertical. Então, para a gente entender aqui, vamos para essa grade, para essa grelha aqui. E como é que funciona? O que é que a gente entende? Isso aqui é a vista aérea, né, do levantamento topográfico que foi feito. E aqui são as cotas, as referidas cotas em cada um desses pontos aqui, dessa malha. Essa aqui é a cota 10 metros, né? Então, como a gente pode perceber aqui, ele é disposto de maneira que ele aumenta na direção leste-oeste e aumenta também na direção norte-sul, certo? O perfil topográfico aqui ele aumentando nessas direções. Bom, mas a gente precisa interpolar porque essas cotas não estão em números inteiros. Aqui a gente tem uma cota 10, aqui a gente tem uma cota 13, mas aqui a questão está querendo que as cotas sejam em números inteiros e com a equidistância vertical de 1 metro, ou seja, dessa cota 10, a próxima curva de nível vai ser na cota 11. Então eu quero saber onde é que está esse 11, essa cota 11 aqui, entre esse ponto E e esse ponto D. Bom, primeiro a gente vai para o fundamento. Vamos tentar entender aqui o fundamento dessa interpolação gráfica. O que é que a gente precisa entender primeiro? Imaginando um ponto, certo? Um ponto A, eu vou colocar ele aqui. E esse ponto A, ele tem uma cota mais baixa do que um ponto B, que vai ser colocado aqui. Entre esse ponto A e esse ponto B, certo? Entre A e B a gente sabe que tem um desnível vertical e tem uma distância horizontal. Então essa distância horizontal que eu vou marcar aqui, ela é conhecida. E para o nosso exemplo, a distância horizontal, aqui é a distância vertical, essa distância horizontal, né, ela vai ser a distância horizontal entre A e B, uma reta. Né? Bom, essa distância horizontal aqui, para esse exemplo, ela vai ser de quanto? 20 metros, que é a distância conhecida. O terreno ele é mais ou menos inclinado, então a gente pode supor que ele seja mais ou menos assim. Enfim, não tem muita precisão para isso, mas para efeito de interpolação considera como se fosse reto. Então isso aqui considera, eu vou tentar fazer mais ou menos reto aqui, embora estou fazendo a mão livre. Então considera mais ou menos reto, certo? Entre esse ponto A e esse ponto B. Mas o que é que ocorre agora? A gente precisa encontrar a cota que esteja, uma cota inteira, né, entre A e B. Essa cota vamos supor que seja esse ponto aqui, que eu vou chamar esse ponto de P1. Então como é que funciona o método gráfico de interpolação? Você marca uma reta aqui, uma paralela, né, que vai delimitar uma distância entre B e esse ponto, e uma distância entre A e esse ponto. Esses desníveis aqui verticais. Então se eu chamar esse ponto aqui debaixo de B', e esse ponto aqui de A', né, eu vou ter que essa distância entre B e B' vai ser, eu vou chamar da cota que passa. Então essa cota que passa é a distância entre B e B'. E entre A e A' é a cota que falta, porque como A está numa cota menor, né, A aqui está numa cota menor, entre A e A' vai ser a cota que falta. Cota que falta é a reta aqui, a distância entre A e A'. Entendido isso, a gente precisa encontrar agora a distância horizontal entre esse ponto A e o ponto P1. Né? Então essa distância horizontal aqui, a gente vai chamar ela nesse momento de D1. Certo? Então, se eu disser D1, vai ser igual a cota, porque é semelhança de triângulo, né? A cota que falta vezes a distância horizontal, que é o valor que a gente tem aqui, que é, pela questão é dado 20 metros. Isso dividido
pela cota que falta mais a cota que passa, certo? Então essa é a relação que você tem que ter aí para calcular D1. Beleza, eu tenho D1 e D2. D2 é essa distância aqui, né, entre o ponto P1 e B', né? Então aqui é D2. Mas se importa para a gente D2? Bom, tanto faz, mas D2 vai ser dado como a distância horizontal menos o D1. Uma vez que você calculou o D1, você tem como encontrar D2. Mas aí no passo a passo, você pode padronizar sempre do menor para o maior, certo? Então sempre da cota menor, começa na cota menor, ok? Para a cota maior. Então começa na cota menor e vai até a cota maior. Mas pega essa formulazinha aqui. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui eu fiz aqui um quadriculado, já deixei ele mais ou menos pronto, né? Eu passei em outro programa para poder melhorar a visualização, porque aí eu já coloquei como se fosse milimetrado, mas provavelmente você vai precisar usar o papel milimetrado, né? Então essa escala que eu utilizei entre o ponto E e o ponto D tem 4 centímetros, de modo que cada milímetro no caso vai corresponder a 1 metro, né? Então dá para fazer dessa forma. Se você utilizar uma folha de papel milimetrado, acredito que dá para fazer utilizando 4 centímetros para 20 metros, né? Mas se não der, você utiliza 2 centímetros para 20 metros. Então, vamos fazer aqui a primeira saindo de E, né? A interpolação entre E e D. Eu quero encontrar onde tem a cota de 11 metros, certo? Então, vamos fazer ela aqui. Eu vou chamar o primeiro ponto aqui, deixa eu voltar lá, vai ser o ponto P1. E aí você pode padronizar, né? Eu vou chamando de P. P1, P2, P3 e a cota que ele corresponde. 11 e aí o cálculo de P1. Então eu tenho, né, voltando aqui para a tabela, a gente tem aqui o E na linha 1 e o D na linha 1, né? Então eu tenho E1 igual a 10, D1 igual a 11,4. E a cota é 11. Dá para a gente fazer agora, calcular o D1, D minúsculo 1 aqui. Isso aqui vai ser dado pela cota que falta, ou seja, quanto falta de E1, que é 10, até 11, que é a cota. Falta 1 metro. Então isso vai ser 1 vezes. Qual é a distância horizontal? 20. Isso dividido. Vamos lá. Isso aqui dividido pela cota que falta, que é 1, né? A cota que falta entre 10 e 11, mais a cota que passa, que vai ser 0,4, né? Que aqui é 11,4, então o que passa, né, verticalmente é 0,4. Então isso aqui vai ser o que? 21 dividido por 1,4. Deixa eu abrir a calculadora. 21 dividido por 1,4 deu 15, né? Vamos conferir se está certo mesmo. Isso, passa 0,4, passa 1, né? Tudo certo. Então isso aqui vai dar 15. Bom, então eu já sei a distância horizontal, aqui é 15 metros, né? Lembrando que a unidade que está sendo utilizada não é metros. Então eu já sei a distância horizontal. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou contar aqui onde tem 15, tá? E vou marcar um pontinho. Então aqui tem vou contar aqui até onde tem 15, né? Então 15 tá aqui, ó. Vou marcar aqui, certo? Vou chamar esse ponto de P1. Lembrando que P1, nesse caso aqui, ele corresponde à cota 11. Então a mesma coisa a gente vai fazer aqui entre 10, né? Entre E1 e esse outro valor aqui que seria E2, que é 11,3. Né? E aí eu vou encontrar o P2. Vamos lá. Ainda é cota 11. Eu vou encontrar o P2,
que vai ser entre os pontos E1, que tem cota 10, e E2, que tem cota, deixa eu voltar aqui, 11,3. Então vamos lá. O D2 aqui, né? Então vamos lá. O D1 vai ser igual. Então quanto é que falta? Qual a cota que falta aqui? É 1 vezes 20, isso dividido por quanto é que falta, que é a cota que falta é 1 também, mais a cota que passa aqui de 11, que é 0,3. Então isso vai ser 20 sobre 1,3. Eu vou abrir a calculadora aqui. 20, que dá 15,3, ou seja, próximo, bem próximo daquele. A gente não tem essa precisão em milímetro, né? Mas D1 vai ser 15,3, certo? Bom, aí a gente volta lá. E vai contar. Aí no caso até 15, né? Eu prefiro contar voltando. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá mais ou menos aqui. Então esse aqui seria P2. Beleza. Então a gente encontrou aí os pontos da cota, né? Da cota 11. Aí o que é que a gente pode fazer? Colocar aqui uma reta, traçar uma reta, certo? E aí a gente vai traçando essa reta. Pronto. Tá feita a curva de nível, né? Tá feita a curva de nível aí da cota 11. E você vai fazer a mesma coisa para todos. Ou seja, qual que é a próxima cota inteira aí? A próxima cota inteira é 12. Né? A próxima cota é 12. E aí você vai procurar entre 11,4 e 13,1, onde é que está o 12. Né? Vamos supor aqui, por exemplo, deixa eu botar uma camada mais aqui, porque eu posso excluir daqui a pouco. Vamos supor que o 12 ele esteja aqui. Né? Vamos supor que entre 11,4 e 13, o 12 esteja aqui. Vamos supor que entre 11,3 e 13, o 12 esteja aqui. E aqui entre 11,3 e 12,6, vamos dizer que o 12 esteja aqui. Então, da mesma forma, você vai encontrar, e, por exemplo, você pode chamar esses pontos aqui de P3, P4, P5, P6. Né? E sair colocando a curva de nível. Lembrando que isso aqui é só uma demonstração, porque você vai precisar fazer os cálculos. Mas o cálculo já foi explicado. Pronto. É assim que ele vai começar a tomar forma. E o 13, da mesma forma. O 13, entre 13, entre o C aqui e o B, entre 13 e 14, vamos dizer que o 13 esteja aqui. Entre 13 e 14,7, vamos dizer que o 13 esteja aqui. O 13 está aqui, ó. Né? E entre 12 e 14, vamos dizer que o 13 esteja aqui. Entre 12,6 e 13,8, vamos dizer que ele esteja aqui. Né? Então, da mesma forma, você vai chamar aqui P7, P8, P9 e marcar, fazer a curva de nível. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Ó. Certo? E aí você vai fazer para todos isso aí. Né? De todas as cotas até o máximo que a gente tem aqui é 23, né? Então você vai até a cota, até 23, até encontrar o valor do 23, que está aqui entre 21,7 e 23,1, entre 22,2 e 23,1. Vai ser um risco bem pequenininho aqui, essa cota, essa última curva de nível. Né? Mas você vai fazer todos. Eu vou mandar o cálculo, esse que eu fiz aqui. Vou salvar ele em PDF organizadozinho. E também o que já estava feito, né? O que eu fiz ontem, as curvas de níveis que eu fiz ontem no papel mesmo.